Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer através desse vídeo um tema muito importante. Eu vou falar hoje sobre crianças e adolescentes. Não é o primeiro vídeo que eu faço sobre isso, já fiz um vídeo desse, se eu não me engano, em 2021 ou 2022. Tá aqui no YouTube, depois vocês procuram lá para poder verificar, para saber o que eu falei. E hoje eu vou dar uma sequência desse assunto que é tão importante. A criança e o adolescente é o que vai formar a geração futura. Então eu preciso falar desse tema com vocês. E embora eu ainda não sou mãe, eu lido com isso a todo instante, seja na escola, seja com filhos de amigos, ou familiares. Então, assim, eu tô ao redor de muitas crianças e adolescentes. Então, é um tema muito importante para ser falado aqui, tá certo? Faz um tempo já que eu tô pensando em abordar esse assunto com vocês. E hoje foi o dia que deu certo de estar falando desse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero falar um pouquinho sobre a infância. A infância, gente, é aquilo que vai dar uma base para todo ser humano. Então, o ser humano, ele começa a se desenvolver na infância. E aí tem muita gente que fala assim, o fulaninho não tá prestando atenção, o fulaninho não sabe nem o que é isso, o fulaninho, sabe, como se estivesse invalidando a criança ali, como se a criança tivesse com o corpo presente ali, porém não estivesse entendendo o que um adulto está falando. E na verdade não é assim. A gente tem muita prova através da ciência, através do neurodesenvolvimento, através de psicologias. A gente tem muita prova falando que o desenvolvimento de um ser humano começa ali na infância. Então, é ali na infância que vai ser construído o eu desse ser humano. Então, é muito importante que você que está me ouvindo aqui dê total atenção para a infância da sua criança. É muito importante, porque é isso que ela vai levar para a vida toda dela. Principalmente para a fase de adolescente, né? Essa fase vai chegar. E muitos pais, às vezes, até falam, a fase da aborrecência. Gente, é o cúmulo do absurdo quando eu escuto um pai e uma mãe falando isso, né? É o cúmulo. Por quê? Porque, assim, o adolescente, ele só vai dar atenção pro pai e pra mãe quando ele teve uma infância bem estruturada. Então, assim, não adianta achar que é uma mágica. Me ouvia quando era criança e agora na fase da adolescência não quero ouvir mais. Não é assim que funciona. Quanto tempo você se dedicou para a infância da sua criança? Então, é muito importante que você saiba disso. Porque tem muita gente que às vezes fala, não entendo o que aconteceu com esse adolescente, com o fulano, me ouvia tanto quando era criança, e mal sabe que a culpa é dela mesma, não da criança, do pai e da mãe. Geralmente a culpa são deles. Os pais hoje em dia estão muito atarefados e todo o tempo que eles têm disponível ali, eles querem descansar, eles querem ficar na sua zona de conforto, no seu comodismo, e a criança tá ali, a todo momento esperando uma atenção, uma presença, um carinho, um amor, né? Infelizmente, muitos pais não estão vendo isso. E aí surge uma nova geração aí entra a fase da aborrecência que muitos pais falam, e aí os pais não conseguem entender que muitas vezes isso foi culpa deles mesmos, né? Então eu vou falar sobre isso daí.
Então tá, gente, vamos falar sobre a infância então. A infância é o que determina então como que aquele ser humano vai crescer. É na infância. Então ali na infância que tem traumas, ali na infância que tem as emoções todas assim, a flor da pele. Quando aquela criança ela faz birra, por exemplo, a criança faz birra. Ela faz birra geralmente porque ela quer chamar a atenção para alguma coisa. Ou alguma coisa está incomodando ela, ou ela quer chamar a atenção porque ela sabe que se ela fizer birra, ela vai ter a presença do adulto voltado para ela. Então, olha só. Se você que é pai e mãe que está aqui nesse vídeo, assistindo esse vídeo aqui, e você geralmente não dá atenção para o seu filho, e ele é uma criança ainda, ele não tem entendimento, ele não tem discernimento, o que ele vai fazer para chamar a sua atenção? Provavelmente ele vai fazer uma birra. E aí cabe a você a corrigir isso. Cabe a você. Então o que você precisa fazer? Você precisa entender que a birra, ela não é uma coisa ruim. Nossa, meu filho tá fazendo birra, tá me envergonhando do tamanho do mundo. Calma, gente, não é assim. A criança, ela não sabe expressar os sentimentos dela. Ela não sabe expressar as emoções dela. E se você, que é pai e mãe, não está muito bem atento a isso, ela vai fazer birra para chamar a sua atenção. É normal. É uma coisa comum. Não tem como. É comum. Então, assim, a criança ela só faz birra quando ela precisa chamar a atenção do adulto para ela. E aí cabe a você explicar, olha, fulaninho, não é bom fazer isso, tá bom? Não precisa. Papai e a mamãe está aqui para te ajudar. Papai e a mamãe está aqui para te entender. Mas não precisa ter esse tipo de comportamento. Quando você quiser falar com o papai e com a mamãe, é só você falar. Fala como você está se sentindo. Cabe a você, adulto, ensinar como que essa criança precisa se portar. Cabe a você, adulto, fazer isso, porque a criança, ela não sabe. Tem um versículo lá em Provérbios que fala isso. Ele fala assim, gente, o livro de Provérbios é um livro maravilhoso. Eu amo o livro de Provérbios, gosto muito. Tem um versículo no livro de Provérbios que ele fala, tem um versículo lá que fala assim, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que mais tarde, quando adulto, quando velho, ele não venha a se desviar. Então, assim, é quem é mais velho que ensina a criança, porque a criança ela não sabe administrar as emoções, a criança ela não tem responsabilidades ainda como um adulto. E tem muito adulto que não tem paciência. E tem muito adulto que olha para a criança como se a criança já soubesse, como se a criança viesse pronta. E tem autores dentro da pedagogia, autores em conhecimentos pedagógicos que falam isso. Então, assim, a criança, ela precisa ser ensinada. Se você não está ensinando a sua criança, ela não vai saber. E é normal, porque ela é criança. Ela não tem o direito de saber. Ela tem o direito de saber quando alguém está ensinando ela. Se ninguém está ensinando ela, não tem como ela saber. Então, ali na fase da infância, que a criança ela começa a ter descobertas, é ali na fase da infância que você precisa consolidar muito bem isso. Ali na fase da infância que o seu filho precisa ter senso de valor próprio. Na fase da infância, o seu filho precisa ter senso de que você ama ele, para que lá na fase da adolescência, ele venha confiar em você. Então, você precisa ir destrinchando isso. Você precisa ir fazendo essas coisas, falar para o seu filho que você ama ele. Gente, eu vejo muitos pais, às vezes, dando presente para o filho, às vezes presente até muito caro.
sabe? E o filho não tá se importando com aquilo. O filho, na verdade, ele quer atenção. Ele quer atenção. A criança, ela quer atenção. E eu não tô falando assim exclusivamente só de filho. É claro que esse vídeo é feito muito mais para quem é pai e mãe, ou para quem deseja ser pai e mãe um dia. Mas na escola, às vezes eu vejo isso, uma criança que não tem essa estrutura familiar, o pai e a mãe às vezes não dá atenção para ela, e ela chega ali dentro da escola querendo a atenção do professor. Isso já aconteceu muito comigo, né? E é difícil você dar atenção às vezes para uma criança, porque você tem 30 ali para dar atenção. Você tem que olhar para os 30, né? Então, assim, se cada pai e cada mãe fizessem bem o seu papel, a criança não ia precisar ter essa carência, querer chamar a atenção do outro através de birra. Ou então tem crianças, né, que às vezes chega assim pra mim na escola e... Ô tia, e fica ali no meu pé e me abraça e me manda cartinha, sabe? Tem umas que é normal, que manda mesmo porque gosta de mim. Mas tem outras que às vezes é porque viu que eu dou atenção. Então, assim, chega em mim, me abraça, sabe? E aí você percebe, aí você vai ver o histórico de toda aquela criança. Você vê que aquela criança, ela tem um pai às vezes está preso, outro pai às vezes se perdeu nas drogas. Aí você vê que ou o pai ou a mãe morreu. Aí você percebe que aquela criança, ela precisa de um adulto, um olhar de um adulto, para poder trabalhar na vida dela, para poder ensinar para ela que ela é valorosa, que ela é amada. E a gente precisa ensinar isso para a criança, principalmente você que é pai e mãe. Aqui agora esse exemplo que eu dei foi como educadora, mas você que é pai e mãe que está me ouvindo aqui, você precisa passar esse valor para o seu filho ou para os seus filhos. Você precisa passar, você precisa mostrar para eles que eles são importantes. Porque se você não mostrar isso daí para eles, eles vão crescer. E aí quando eles chegarem ali numa fase de pré-adolescência ou adolescente, eles vão começar a querer encontrar grupinhos onde eles vão ser bem vistos e bem aceitos. Ah, meu pai, minha mãe nunca se importou comigo mesmo, eu vou participar desse grupo aqui, que pelo menos eles me entendem, eles gostam de mim, eles me aceitam do jeito que eu sou. Então, pai e mãe, você que está aqui, escuta com muita atenção. Faça o seu filho se sentir valorizado e amado por você. Não é presente. Eu não estou dizendo que você não possa presentear o seu filho. Eu estou dizendo para você que você precisa ter um olhar para o seu filho, aquele olhar assim: olha, filho, eu estou aqui, você pode contar comigo. Aquele olhar assim: filho, eu te amo. É falar, é passar tempo com o seu filho, é brincar com o seu filho, é fazer a lição de casa que a escola manda com o seu filho. Sabe, você precisa ter esse entendimento, você precisa passar isso para o seu filho. Você precisa, porque senão amanhã depois, o que você não ensinou, como diz o versículo de Provérbios, ele vai aprender de outra forma lá fora. O mundo não é amigo de ninguém. O mundo está aqui para influenciar a sua criança do jeito que eles querem. As pessoas lá fora, elas querem influenciar o seu filho do jeito que elas acham que é. E não do jeito que você sabe que é. Então você precisa ter esse olhar voltado para o seu filho. Tudo isso que eu disse aqui agora, evita muito trauma, evita aquele sentimento assim negativo. Quando a criança ela não tem a presença do pai, vou falar do pai agora. Quando a criança, por exemplo, ela não tem a presença do pai,
A criança, ela cresce insegura. Quando a criança não tem a atenção dos pais, pai e mãe agora, ela cresce com complexos de inferioridade. Ela cresce não entendendo o que ela está fazendo aqui, o que ela está fazendo nesse mundo, por que ela não é digna dos pais amarem ela, por que ela não é digna. Se você é pai e mãe que trabalha fora, principalmente mãe, né? Hoje, antigamente as mães não trabalhavam fora, né? Antes, né, a gente tem até uma data aí que comemora o Dia das Mulheres. E assim, gente, eu não tô dizendo que você não possa trabalhar, não é isso. Mas hoje tem muitas mães que trabalham e geralmente quem educava as crianças em casa eram as mães, porque o pai, ele sempre foi o provedor. Então o pai, o marido, ele tem que sair para trabalhar. Era assim antigamente. O homem da caverna lá, ele tinha que caçar. Ele que saía para caçar. Então assim, o homem, ele é o provedor da casa. Ele precisa trazer o alimento para casa. Agora, quando o homem, ele não está conseguindo um bom salário que vai suprir as necessidades ali da sua família, eu não vejo o problema da mulher trabalhar, eu trabalho fora. Mas a mãe e o pai agora precisam entrar em uma decisão juntos de olhar para aquela criança que fica o dia todo sem a presença deles. Então, às vezes a criança fica ali com uma babá, às vezes a criança fica com o avô, com a avó, às vezes a criança fica na escola em período integral. E aí chega em casa, o pai e a mãe tá cansado, trabalhou o dia inteiro. E, gente, isso é normal, é comum. Mas não é aceitável. Não é. Não é aceitável, porque assim, a sua prioridade é dar atenção pro seu filho. Teve um dia que eu vi uma postagem no Facebook muito interessante entre aspas, e tava dizendo assim, sobre filho às vezes rebelde, né? E essa postagem estava falando assim, diz que não pediu para nascer, mas lutou para nascer, lutou para estar aqui no mundo, né? Estava dizendo ali do esperma que entra no óvulo e se desenvolve até a mulher passar aí pelo período da gestação. Então, assim, gente, mas quem tomou a decisão daquele esperma ir para aquele óvulo? Não foi aquela criança, não foi aquele ser humano que está ali sendo gerado agora pela mãe. Foram 2 adultos, ou, hoje em dia, 2 adolescentes, 2 jovens que não têm maturidade, que às vezes vai pôr um filho assim no mundo como consequência das decisões erradas que tomou, que não pensou para fazer. Então, gente, você pode trabalhar. Você pode trabalhar, você que é mãe pode trabalhar, você deve trabalhar se a sua família estiver passando por alguma dificuldade, por alguma necessidade, mas você precisa se lembrar que quando você chegar em casa, você não pode ir para a sua zona de conforto. Você tem que ir agora dar atenção para o seu bem mais precioso, que é o seu filho. Seu filho não pediu para vir no mundo, como dizia essa publicação no Facebook que eu vi. O seu filho veio no mundo por causa de uma decisão sua. Sua e do seu parceiro. Então, assim, não adianta culpar aquela criança, ou aquele jovem, ou aquele adolescente, por estar aqui no mundo. Você quis. Foi sua decisão e decisão do seu parceiro de vida ou da sua parceira de vida a colocar uma criatura aqui no mundo. Todos nós somos criaturas. Você decidiu isso. Então agora você precisa zelar
para cuidar, para ensinar, para prover para essa criança. Essa criança não pediu para nascer. Então agora você precisa valorizar essa criança. Porque se você não der atenção para essa criança ela vai te dar trabalho lá na frente. Ela não vai se sentir amada. Ela não vai sentir que você respeita ela. Gente, uma coisa que é o cúmulo do absurdo, né? Tem muito adulto que acha assim que pensa assim, mas eu sou autoridade, eu não preciso respeitar. Não é verdade isso. Não é verdade. Nós temos que respeitar todo mundo, mesmo quando se trata de uma criança ou de um adolescente. Nós precisamos respeitar. Tem muito adulto que cai nesse engano. Eu não preciso respeitar ninguém, não. Eu sou mais velho que ele, eu tô certo. Não, a gente precisa deixar... Isso se chama orgulho. Orgulho. E o orgulho destrói a vida de qualquer ser humano. Então, Jesus nos ensinou que a gente precisa deixar o orgulho de lado e pedir perdão e reconhecer os nossos erros. Você que é pai e mãe, tem pai e mãe que às vezes, né, se sente assim, feridos emocionalmente porque às vezes bateu no filho, né, e aí depois que o filho dorme vai lá e beija a cabeça da criança e pede perdão para a criança. Não pede perdão para a criança quando a criança estiver acordada. Você só não vai pedir perdão para uma criança quando essa criança te desrespeitar. Quando essa criança olhar para você assim, de uma forma, tipo assim, te desautorizando na frente dos outros, ou te desrespeitando na frente dos outros, aí sim você pode dar um chacoalhão aí mais forte. Agora, caso contrário, talvez não seja tão interessante bater. Caso contrário, não é interessante você... eu tô certo. Eu vou falar como eu bem entendo. Foi assim que eu aprendi. Eu vou fazer como eu aprendi. Tem muito pai e muita mãe reproduzindo com o filho o que recebeu dos pais. Então, eu fiquei ferida aqui, agora eu vou reproduzir. A falta de amor e de atenção que meu pai me deu, eu vou reproduzir com meu filho. Não, gente, tá errado. Tá errado. Alguém tem que fazer a diferença nessa família. Alguém tem que ser diferente nessa família. E por que não você? E porque se os seus irmãos tratam os seus sobrinhos de uma forma, por que você não faz diferente? Os seus irmãos, de repente, estão reproduzindo o que os seus pais ensinou para vocês. O que os seus pais fizeram com vocês. E por que você não faz diferente? A gente só pode reproduzir quando o exemplo é bom. A gente só pode reproduzir quando vale a pena. Agora, quando não vale a pena, o meu pai era grosso. E você vai reproduzir isso com o seu filho? E as cicatrizes que você teve dessa grosseria do seu pai? Você não vai levar em consideração isso? Você vai querer abrir uma ferida emocional na vida do seu filho, mesmo sabendo que você passou por isso e que te doeu, que te feriu, que te machucou, que te sangrou internamente. Você vai reproduzir a mesma coisa com o seu filho? As chances do seu filho ter a mesma ferida emocional que você é grande, porque você está reproduzindo. Então, nós precisamos fazer diferente nessa geração. Nós precisamos fazer diferente. Você que é pai, que é mãe, que está me escutando aqui, não deixe o seu filho passar por traumas que você causou nele. Não deixa. Essa semana foi muito interessante aqui em casa.
Minha cunhada, infelizmente, ela pegou dengue, né, essa semana. Aliás, a semana passada, né? E aí, essa semana, teve um dia que eu falei pro meu irmão deixar o meu sobrinho aqui comigo. E vocês que me acompanham aí nos stories, né, do meu WhatsApp, viram que eu postei um vídeo dele lá, né? Eu chamei ele e falei assim pra ele. Falei, olha, eu vou fazer um bolo e você vai vir aqui me ajudar. Porque ele tava muito tempo na televisão. Aí eu falei assim pra ele, eu falei, não, você vai vir me ajudar a fazer o bolo, porque você não vai ficar perdendo tempo com televisão, não. Aí ele falou assim, tá bom, tia. Aí eu terminei de arrumar a cozinha ali, aí eu chamei ele e falei, ó, vem cá, vamos começar a fazer o bolo aqui. Gente, eu causei uma estratégia, porque assim, hoje nós estamos numa geração que as crianças estão muito atrás de celular e não é culpa das crianças. Quem que apresenta o celular para a criança? Os pais. Às vezes a criança sabe do celular porque viu na escola, ouviu falar na escola, tudo bem. Mas se o pai e a mãe não apresentam o celular para a criança ou colocam um limite, a criança não vai ficar o dia todo sendo educada pelo celular. A criança não vai ficar. E aí, o que eu fiz com o meu sobrinho, né? Falei pra ele, vem cá, vamos... E aí, ele não sabia o que era o 3/4, né, do açúcar ali que tava pedindo a receita. E aí, eu fui falando... Aí, eu peguei o copo de medidas, falei assim, olha, aqui simboliza uma xícara, aqui simboliza 2, aqui simboliza 1,5 xícaras, aqui é metade de 1 xícara. Eu fui mostrando tudo pra ele. Aí eu falei pra ele do ml. Aí passou um tempinho, eu esperei ele esquecer tudo. Eu falei assim, qual que é o ml mesmo? Ele, aqui, tia. E aí ele foi fazendo o bolo, né? E aí eu vou comentar uma coisa aqui com vocês que aconteceu no momento. A minha mãe me ligou, né? Ele tinha pedido pra minha mãe passar aqui em casa pra ver a gente. E aí a minha mãe ligou falando assim, olha, não vai dar pra eu ir. Tá muito corrido aqui pra mim, não vai dar pra eu ir. E aí ela falou assim, o que você tá fazendo, Isaac? E aí ele falou assim, eu tô ajudando a tia a fazer um bolo. E aí a minha mãe falou assim pra ele, nossa, aqui em casa você não me ajuda a fazer. E aí ele pegou e falou assim, mas você não pede a minha ajuda. E aí eu falei assim pra minha mãe, toma, falei pra minha mãe no telefone. Claro que eu falei brincando, não vou desrespeitar minha mãe nesse nível, é minha mãe. Mas assim, a criança ela precisa ter envolvimento, gente. Às vezes tem pai e mãe que tem medo de pôr a criança pra fazer alguma coisa. Gente, coloca o teu filho teve uma certa idade ali, chegou 7 aninhos, 8 aninhos, seu filho já sabe arrumar uma cama. Ele já sabe. Tem pai e mãe que fica com dó. Não, mas a babá faz. Não, mas a empregada faz. Ou a faxineira, sei lá quem. Não, ela faz. Meu filho não precisa fazer. A gente precisa. Isso vai moldar o desenvolvimento dele para quando ele for adulto. Vai moldar. E aí eu recebi tantos comentários, né, no meu WhatsApp particular, pessoas falando assim pra mim, nossa, que bom, tem que pôr pra fazer de pequenininho mesmo. Aí outros, nossa, que bom, né, já sabe, que lindo, já sabe fazer. Eu falei, não, tô ensinando, né. Então, assim, gente, é importantíssimo colocar a criança pra fazer. Eu não tô dizendo de serviço exploratório, não é isso. Né? Igual a gente vê às vezes crianças pedindo dinheiro ou vendendo bala em semáforo. Eu não estou dizendo disso. Eu estou dizendo dentro de casa. A criança está ali com uns 8, 9 anos, ela sabe o que é varrer uma casa. Você que não quer deixar porque você no fundo não acredita na sua criança, ou você não quer que a sua criança faça aquilo. Ou você acha que a sua criança é muito nova para fazer aquilo, ou você tem dó. Ah, não, meu filho não vai fazer isso, não. Aí, quando você
menospreza isso, que é uma coisa mínima que qualquer ser humano tem que saber fazer, quando o seu filho cresce, ele não vai saber nem o que é responsabilidade, nem o que é o mínimo. Ele não vai saber arrumar nenhuma cama. Quantos adultos a gente vê hoje de 30 anos que mora com os pais, que vive às custas dos pais, porque o pai e a mãe é aposentado? Mas por quê? Porque muitas vezes quando é criança, não, meu filho não pode fazer isso, meu filho não pode lavar um copo, ele não pode, não, meu filho não sabe. E aí você acha que você está ajudando o seu filho, você acha. Na verdade, você está invalidando o seu filho, invalidando. Porque ele vai olhar para você e ele vai falar assim, poxa, a minha mãe não confia em mim. Minha mãe não sabe, eu sei fazer, eu quero ajudar, mas a minha mãe não deixa, minha mãe não acredita em mim, minha mãe não me dá esse espaço, eu quero fazer até para agradar ela, mas ela não deixa. Você está invalidando o seu filho. Gente, como é triste ver uma situação dessa. É muito triste, porque eu passei por isso, eu tive sérios problemas na minha fase de adolescente e jovem também, que a minha mãe achou que estava me protegendo, né? Minha mãe achou que estava me protegendo. Aí, quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi com 18 anos, dentro de um escritório de advocacia, e ali eu tive que aprender a limpar. E, gente, eu aprendi a limpar lá dentro. E hoje eu sou até assim, neura, de tanta limpeza que eu faço. Eu sou um pouco perfeccionista, né? Eu ainda preciso aprender a lidar com isso, né? Porque muito perfeccionismo também não é bom. Não é bom, é sinal que tem alguma coisa errada. Então hoje, nós que somos seres humanos, a gente está em constante processo. Então, por exemplo, assim, ó, teve um trauma lá na infância, poxa, você já é adulto, tem que curar isso. Agora, assim, a criança, voltando pro assunto aí, a criança e o adolescente, eles não sabem como fazer isso. E aí tem que ter a supervisão de um adulto para que eles consigam fazer isso. Então é importante o seu olhar para a criança e para o adolescente. E, gente, não se engane. Você dando uma boa estrutura quando for criança, quando é criança, na fase de adolescente não vai te dar trabalho. É fato. É fato isso. É fato. Não vai te dar trabalho. Não vai. Não vai, porque aprendeu a confiar. Percebeu que você confia nele para as responsabilidades. Você não é só mais uma autoridade. Você é alguém que ele pode contar, que ele pode confiar, que ele pode se abrir. Gente, eu sempre tive amiga quando eu era criança e adolescente. Sempre tive amiga. Mas eu sempre contei as coisas para minha mãe. E assim, tem coisas ainda que eu fiz. Claro, hoje, adulta, me arrependo muito, né? Mas assim, eu fiz coisas quando eu era criança e pré-adolescente que a minha mãe nem ficou sabendo. Minha mãe sabe alguma coisa hoje. Quem sabe tudo da minha vida é meu marido. Meu marido sabe tudo. Não esconde nada dele. Antes da gente se casar, sentei ele lá e falei assim, ó, eu era isso. É claro que hoje, né, quem estuda a palavra de Deus, quem teve um encontro com Cristo, sabe que quando se trata de passado, Jesus já perdoou todos os nossos pecados. E a gente é regenerado, a gente é transformado. Então, assim, hoje eu tenho essa plena consciência, mas é importante falar. E eu falei para o meu marido, falei, olha, eu fiz isso. Bem quando criança e depois quando pré-adolescente. Fiz isso.
para que o meu marido casasse já sabendo, né? Ah, mas é passado, Bárbara, para que você foi falar? Gente, é importante ter transparência dentro do casamento. Se você não tem, já é uma porta aberta pro diabo, o inimigo entrar ali no seu casamento. Ah, ela esconde coisas do marido. Ah, então se ela fizer aquela compra e ela não contar pro marido dela, é um prato cheio para Satanás atuar dentro do seu casamento e na sua vida. Então não, gente, não é assim, sabe? Então assim, você precisa ter esse olhar atento para sua criança. E aí quando ele for jovem, ele já não vai ter mais, ele não vai ter problema em confiar em você para os segredos dele, para o que ele não sabe da vida ainda. Ele não vai ter problema. Então, assim, não invalida a sua criança. Sua criança pegou uma certa idade ali. Você tá vendo que ela tem interesse em te ajudar. Você tá vendo que ela tem interesse em ficar mais próxima de você, em te agradar. Observa. Nós temos que ser observadores. Observa a tua criança. Vê o porquê que ela tá agindo de mais ou de menos. Por que tá muito tímida? Por que tá falando demais? Será que tá falando demais porque é muito comunicativa? Ou será que tá falando demais porque tem alguma especialidade? Tá muito tímida por quê? Era muito ativa, por que tá muito tímida agora? Será que aconteceu alguma coisa? Investiga, seja investigador da sua criança, do seu filho. Investiga, vê. Será que tá sofrendo bullying na escola? Será que alguém teve alguma má intenção com o seu filho? Investiga, gente, você precisa saber, porque a Bíblia fala assim, a palavra de Deus fala que nós vamos prestar contas com Deus do que nós fizemos na terra. E nós sabemos que Deus, ele tem um projeto maravilhoso para a família. Deus tem um projeto maravilhoso para a família. A família é um projeto de Deus. Foi Deus que criou a família. Então, quando você, que é pai e mãe, não dá atenção para o seu filho, você acha que Deus vai cobrar de quem? É de você. Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. Deus não vai cobrar do professor do seu filho. Deus vai cobrar de você. Qual foi o olhar que você deu para sua criança, para o seu filho? Você ficou atento às coisas, às amizades. Gente, uma coisa que é um engano total, Laço sanguíneo não quer dizer que a pessoa é boa. Não quer dizer. Quantas pessoas a gente vê aí, às vezes, em jornais? Ah, Bárbara, mas na minha família não acontece isso. Gente, não pague pra ver. Não pague pra ver. O mundo é mau. A Bíblia fala assim, que o Deus desse século não é Deus. Não é Deus com D maiúsculo, é Deus com D minúsculo. O Deus com D minúsculo é Satanás. Ele quer acabar com a sua família, ele quer acabar com a sua vida, ele quer acabar com as suas conquistas. E o seu bem mais precioso é a sua família, é o seu filho. E tudo que ele puder fazer, ele vai destruir, ele vai querer fazer para destruir. E se você deixar, ele vai conseguir alcançar o objetivo dele. Então esse negócio aí, porque é laço sanguíneo, eu confio plenamente no fulano para ficar com o meu filho. Confia. Paga para ver. A gente não pode confiar hoje em dia nem na nossa sombra. Não deixe o seu filho sozinho com uma pessoa só. Não deixa, ou então se for deixar, porque não tem outro jeito, se for deixar,
Conversa com ele. Como foi o seu dia? Como foi o seu dia? Porque assim, uma pessoa ser da igreja, gente, hoje não significa nada. Infelizmente, eu tô te dizendo isso porque eu sou de igreja. Eu sou de igreja. Não significa nada. Não significa nada. Esses dias pra trás, uma cantora gospel que eu admiro muito, aliás, admirava. O marido abusou da filha da produtora dela. A menina foi na casa deles pra brincar com a colega, dormiu lá na casa e o marido não foi sexualmente, mas abusou. Falou pra ela não contar pra ninguém. A menina apareceu com um monte de hematomas. Gente, eu fiquei de cara. Porque assim, de uma cantora gospel que eu nunca imaginei. Uma cantora gospel que prega o evangelho, que fala palavras que, nossa, meu Deus. Então isso, ser de igreja hoje não significa muita coisa. A gente tem que ter vida com Deus? Tem que ter vida com Deus. Mas ser de igreja não significa muita coisa. A pessoa pode estar dentro da igreja ali e a pessoa pode estar muito bem com o pensamento em outra coisa. Então não dá para você confiar 100%. Nem em algum parente, nem em algum irmão de igreja, não dá para você confiar 100%. Nem no professor. Porque tem professor... Aqui em Pontal, né, eu soube de um caso faz um tempo já, né, professor assediando meninos. Então, assim, gente, você precisa entender que você é o responsável legal pela sua criança. Você. Conversa. Se deixou, eu deixei com o meu vizinho, não teve como. Beleza, não tem problema. Mas conversa com a sua criança. Ou você tá percebendo, passou uns dias, você tá sempre deixando com aquela pessoa. Passou uns dias, você percebeu uma diferença na sua criança. Chama pra conversar. A criança. O que aconteceu? O que tá acontecendo? Tô percebendo que você tá diferente. O que aconteceu? E aí você começa a investigar o que está acontecendo com a sua criança. Por que ficou tão quieta se era tão agitadinha? Por que está tão agitada se era muito quieta? Você é o único que sabe como que o seu filho é. Você é o único que sabe. E aí, gente, a criança chega para aquela fase ali, né? Da adolescência. Antes de eu falar da adolescência, deixa eu só falar uma outra coisa aqui. Uma outra coisa aqui também que é muito importante. Você precisa acreditar também no seu filho. Ou você, que é pai e mãe, ou responsável legal da criança, você precisa acreditar. Se você já sabe que a sua criança tem problema com mentira, aí sim, você dá uma olhada para não fazer nenhum tipo de julgamento que vai prejudicar. Mas se você sabe que a sua criança sempre é muito verdadeira, e aí de repente, eu não acredito nisso, né? Aconteceu outro episódio essa semana, né? No dia que o meu sobrinho tava aqui, e a minha mãe... Foi com a minha mãe também, gente. Olha, a gente é uma família assim que... Tem horas que a gente dá umas risadas, né, das coisas que acontecem. Mas eu tô pegando todos esses exemplos aí da minha família, de família, pra você entender que não é só na sua família que acontece isso. É em todas as famílias, né? E aí o meu sobrinho, ele tava ali sentado no sofá e quando ele chegou aqui em casa, ele falou assim pra mim, minha cunhada, né, pegou dengue, e ele falou assim, tia, mas eu também peguei dengue. Aí eu falei, Ele falou assim, Aí, gente, claro que a princípio eu não acreditei, né?
Claro, é normal. A gente acha que a criança tá brincando, a gente acha que a criança tá conversando demais. Só que aí ele foi falando pra mim. Ele foi falando pra mim dos sintomas. Ele falou assim, ô tia, mas eu tive febre, eu tive ânsias de vômito. Ele falou pra mim uns 4 ou 5 coisas. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, ele não ia inventar umas coisas dessa. Esse tanto de coisa. E assim, meu sobrinho, ele é uma graça de menino, gente. Ele é uma graça de menino. Uma graça, assim. Às vezes na escola ele ainda termina, eu falo porque eu já fiquei na sala dele algumas vezes, ele termina a lição, ele quer ficar conversando com os amigos e os amigos não terminou a lição. Aí você tem que ficar chamando a atenção dele, né, Isaac? Né, tem que chamar a atenção dele, porque senão os colegas não terminam a lição. Ele acaba a lição rapidinho. Muito inteligente, sabe? Não tem o que reclamar. Mas é um bichinho conversador. Mas a tia também é conversadora. É a família. Então aí tem que saber, né, policiar. E aí ele falou aquele monte de coisa pra mim, tia. Não, tia, mas eu peguei dengue também. E eu só escutando, né, ele falando, eu peguei dengue também. E aí, de repente, né, eu fiquei com aquilo na cabeça, mas aí a gente mudou de assunto. Aí minha mãe chegou, né? E aí eu peguei e falei pra minha mãe, mãe, o Isaac veio falando aí que pegou dengue também, né? Mas eu só comentando com a minha mãe. E a minha mãe falou assim, que dengue o quê, menino? Tipo assim, né? Que dengue o quê? O que você tá falando? E aí ele ficou um pouquinho assim, ele fechou a cara, ficou um pouquinho moidinho. E ele disse assim, vocês acreditam só que a minha mãe pegou dengue. Vocês não acreditam que eu peguei dengue? Gente, precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Antigamente, e até hoje é assim, crianças que são estrupadas. Crianças que são estupradas. Quando a criança vai falar pro pai e pra mãe, olha, aconteceu isso. E o pai e a mãe às vezes não acreditam. Então, assim, é claro que eu usei um exemplo da minha família para falar o que eu queria falar aqui para vocês. A gente precisa acreditar no que a criança tá dizendo. Ah, é 100%? Não, a gente precisa ter um olhar atento para a criança. Não é acreditar 100% em tudo. Não tô dizendo isso. Tem coisas que a criança às vezes vai aumentar um pouquinho. Mas, gente, você já foi criança, você sabe que é assim. Só que para pensar na sua vida. Quando a sua mãe e o seu pai não acreditou em você, como que foi para você essa experiência? Você quis contar novamente alguma coisa da sua vida para o seu pai e para sua mãe? Ou você se afastou? Você recuou? Ah, não acredita em mim mesmo? E aí, no momento que o meu sobrinho disse isso, né? E ele abaixou a cabecinha assim, ficou amuído. Ele falou assim, vocês acreditam só que a minha mãe pegou dengue. Aí eu olhei pra minha mãe e falei pra minha mãe, falei assim, mãe, eu sei que você faz isso. Eu falei pra ela, eu sei que você faz isso, então precisa mudar isso. Porque senão, se a criança tá vendo que você não acredita numa coisinha pequena que ela está te dizendo, imagina numa maior, imagina numa mais grave. Ela não vai te contar. Ela não vai te contar. Porque você invalidou ela. Ela começa a se sentir assim, eu vou contar pra quê? Não vai acreditar em mim mesmo? Gente, então a coisa é muito séria. Vocês precisam parar pra pensar. E se você já sabe tudo isso que eu te disse aqui nesse vídeo, você precisa ensinar. Se alguém, um amigo seu que for na sua casa e é pai, é mãe, fez isso com a criança, olha, fale, abre a boca e fala pra pessoa, fala assim, olha, não é bem assim, você já tentou conversar? Você já tentou fazer isso? Ensina. Porque a gente não sabe, o mundo é mau, como eu falei aquela hora. A Bíblia fala assim que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas.
Satanás cegou. Então hoje a gente está vivendo num mundo assim, ó, o que era anormal antigamente, hoje tá ficando normal. Era normal, hoje tá ficando normal. E as crianças estão sendo acostumadas com as ideias que o mundo está pregando. Ah, mas o mundo está evoluindo. Gente, não se engane. O mundo não está evoluindo para coisas boas. O mundo está evoluindo para coisas ruins. A Bíblia fala disso. Você não tem conhecimento disso porque você não lê a Bíblia. Semana passada a gente teve aí tipo um eclipse, né? E a lua se transformou em sangue. Teve gente que viu, né? Passou no jornal. Pessoas que ficaram, nossa, né? Muito lindo, tal, tal, tal. Isso é cumprimento de profecia bíblica. É bonito? É bonito, é lindo. Mas é um cumprimento de profecia bíblica. Nos últimos dias aconteceria isso. Homens são amantes de si. Homens são egoístas, pensam no dinheiro. A Bíblia fala lá no livro de 1 Timóteo 3. Então não adianta você achar, não, mas a tecnologia está evoluindo, o mundo está evoluindo para melhor. Não, gente, é para pior. É para pior. A tecnologia está sendo avançada, também é cumprimento da palavra de Deus. Jesus vai voltar nessa época. Jesus vai voltar numa época onde a tecnologia está muito bem avançada. Essas questões políticas que acontecem aí no Brasil e no mundo é cumprimento da palavra. Tem gente que está dormindo. Tem gente que não sabe nem o que está fazendo. Ah, eu vou nesse candidato aqui porque se preocupa com isso. Não, gente. Não se preocupa, não. A nossa esperança não tá nem na política. Vocês veem eu falando muito de política lá nos meus stories. Eu vou falar de política. Um dia talvez eu faça um vídeo aí pra vocês. Na verdade, eu penso em fazer assim. Vou falar pra vocês o porquê que eu concordo com o candidato X e não concordo com o candidato Y. Porque tem cumprimento da palavra aí. E tem crente que tá dormindo. Tem pessoas que estão dormindo. E a Bíblia fala, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá dentre os mortos. Tem pessoas que estão com o corpo aqui, mas tá dormindo aqui. Tá dormindo. Então é tempo da gente se despertar. Despertar para os valores, para os princípios, para a palavra de Deus. Pedir proteção para o seu filho, ficar atento ao seu filho, acreditar no que ele está falando. Olha, o meu filho ele tem problema com mentira. Vamos cortar isso na raiz. Chega no seu filho e conversa. Não deixa o seu filho aí do nada. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Para quando ele for adulto ele não se desviar. Ensina, você que tem que ensinar. Não é o mundo, gente. O mundo está decaindo em princípios e valores. Mas as feministas elas são contra a palavra de Deus a partir do momento que elas não concordam da mulher ter um casamento, da mulher não ser submissa ao marido. Mas a mulher tem que ser submissa ao marido? A mulher tem que ser submissa ao marido como o homem deve amar a mulher e se entregar por ela, como Cristo se entregou pela igreja. Então não é só a mulher ser submissa. O marido também tem o papel dele dentro do casamento. E a Bíblia é clara sobre isso. E você não sabe disso porque você não é. Você não conhece, você desconhece a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus fala como você tem que tratar o seu filho. Você já leu Efésios capítulo 5? Ali fala. Fala como que deve ser os deveres dentro do casamento. E não é só ali não, o livro de Coríntios fala também. Eu não me recordo se é 1 ou 2 Coríntios capítulo 7 fala também.
A Bíblia fala a todo instante de casamento. A todo instante. O livro de Provérbios fala. A todo instante. A Bíblia fala a todo instante como que tem que ser a criação dos filhos. A todo momento fala. Quando ali, né, o rei Salomão escreveu o livro de Provérbios e ele tá dando instrução para o filho dele, ele fala assim, ó, o começo do texto, ele fala, alguns textos ali, ele começa falando assim, ó, meu filho, se atenta para as minhas palavras, dê razão à sabedoria. Então, gente, não tem como. Você precisa estar atento ao seu filho. Você. Você que é pai, você que é mãe, vocês que são um casal. Precisa estar atento aos filhos de vocês. E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre a adolescência. Quando tem toda essa base bem consolidada da infância, você analisou amizades, você tá vendo se tá indo bem na escola ou se tá indo mal na escola, vamos ver o que tá acontecendo. Você tá vendo tudo isso? A criança sai ali do 5º ano para o 6º ano. Tudo é diferente para aquela criança, tudo é diferente para aquela criança. E aí o que acontece com aquela criança? Ela começa a passar no corpo dela algumas transformações. Daqui a pouco já vem a puberdade, ela começa a ter algumas transformações nos hormônios, ela começa a ficar muito mais curiosa para coisas que agora não é de criança. Tá curiosa para outras coisas, mas não para coisas de criança. Então, assim, às vezes ela tinha curiosidade para eu sou curiosa para isso quando é criança, eu quero visitar um zoológico. Quando chega a fase da adolescência, eles querem saber o que está acontecendo com o corpo deles. E se você é pai e mãe limitado, não explica. Gente, pega um livro de biologia, explica para o seu filho as partes do corpo dele. Explica. Você tá achando que isso daí vai vir de onde? Vai cair um raio na cabeça do seu filho e vai explicar para ele? Não vai. O seu filho não vai ter bola de cristal. Explica por que é o funcionamento dos hormônios. Ah, mas eu não sei. Pesquisa, estuda, procura. Você tem internet. Pesquisa, estuda, procura. Você precisa falar com o seu filho para que o mundo não faça isso. Porque o mundo vai falar coisas diferentes para o seu filho. O mundo vai falar para o seu filho que transar fora do casamento, ali numa fase ali de adolescente, é normal. E se a sua filha ou o seu filho é virgem, eles vão ser motivos de piada, de bullying, porque é isso que é pregado no mundo. Então você precisa ensinar os princípios da palavra de Deus para o seu filho, para que ele não venha se corromper. Ah, mas ter relação sexual fora do casamento não é normal? Não, não é normal. Pela palavra de Deus não é normal. Pela palavra de Deus, primeiro o homem e a mulher vão se casar, para depois eles se tornarem uma carne só. Eles vão se casar, para depois eles desfrutar. A relação sexual, o mundo deturpou isso. A relação sexual, ela é uma coisa que é para ser vivida dentro do casamento, dentro. E tem muitos jovens, muitas famílias, a família desestruturada. Então o adolescente ele não sabe lidar com aquilo. Ele tá com os hormônios à flor da pele. Ah, mas o meu pai e minha mãe nunca conversou isso comigo. A menina teve ali a primeira menstruação, a mãe nunca ensinou o que é um absorvente, não sabe. A menina não sabe, ela não nasceu sabendo.
E aí a mãe tem que ensinar, gente. A mãe tem que chegar na filha e falar, olha, filha, isso aqui vai acontecer todo mês. A mãe precisa apresentar para um ginecologista, precisa fazer exames, precisa ver como que tá. Se a regra tá vindo de mais ou de menos, precisa saber. Tudo precisa saber. Agora, por causa da falta de estrutura, muitos jovens estão tendo relação assim, ó, adoidado. Mas por quê? Porque o pai e a mãe não conversam, ou tem vergonha de falar esse tipo de assunto, é um tabu até hoje. Ou tem vergonha de falar com o filho sobre esse assunto, ou não tem estrutura nenhuma para falar, porque, ó, tanto faz, tanto fez. Então, gente, é uma coisa muito séria. O seu filho, ele precisa ter você como responsável por ele, até na adolescência. Ah, agora ele já tá maduro o suficiente para poder sair para uma festa, por exemplo. Estipula o horário para chegar em casa. Fala que tal horário você vai buscar. Ah, mas eu tenho que dar limite pro meu filho? Claro que você tem, você vai ser responsável. Ele não tem 18 anos ainda. Você vai pagar um preço com Deus se acontecer alguma coisa com ele. É você. É você que vai pagar um preço com Deus. Deus vai cobrar de você. Não vai cobrar do seu filho, que não tem maturidade suficiente. Ele pode ter maturidade, o que eu disse de maturidade foi no seguinte, ó, às vezes agora ele não vai fumar um baseado, não vai fumar um cigarro, não vai ter importância isso pra ele. Ele já sabe que é errado. Mas ele ainda não tá maduro o suficiente, porque o que é a pré-adolescência ou adolescente? Eles querem se sentir adultos, só que eles ainda são crianças. Ah, mas o meu filho, ele já tem responsabilidade. Gente, ele tem responsabilidade, mas a cabeça dele não tá 100% formada. Não tá, gente. Isso é um fato. Não tá. É por isso que muitas vezes você não entende, é o aborrecente. Você não entende porque você acha que porque você tá vendo a estrutura física grande, a estrutura física tá grande. Aí você fala assim, não, já é adulto. Não é adulto. Ele está passando por uma fase de transição de criança para pré-adolescência ou de criança pré-adolescente a adolescente. Ele não tá maduro o suficiente. Tem coisas que ele ainda não sabe, que é você que vai ter que ensinar. Você que vai ter que falar. Ah, a coleguinha engravidou. A colega do meu filho, o amigo do meu filho engravidou. Cabe a você explicar, olha, com o seu colega ou com o seu amigo foi assim. Com você é assim. Com você, a gente para tomar uma decisão dessa, de ter um filho, precisa ter maturidade, precisa ter um emprego, precisa estar trabalhando para poder sustentar. É conversar, gente, é diálogo. É diálogo. Tem pai e mãe que, ó, tanto faz, tanto fez. E é diálogo. Você só vai conseguir passar as coisas para o seu filho só vai conseguir confiar em você se você for aberto com ele. Tem filho que, tipo assim, o pai e a mãe tá brigando dentro de casa, tá se separando dentro de casa, tá se divorciando. O filho de 12 anos, ele já consegue entender o que tá acontecendo. Uma criança não consegue entender, mas o filho de 12 anos consegue entender. Ele sabe que alguma coisa tá acontecendo. E aí, se você esconde pra poupar, é a realidade, gente. É a realidade. Você acha que ele não vê isso lá fora? Ele vê isso lá fora. Ele vê pais dos amigos na escola se separando.
E aí, se isso acontece com você, você precisa ser clara com ele. Olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Seja verdadeira. Gente, eu não tô apoiando o divórcio. A Bíblia é contra o divórcio. Deus é contra o divórcio, exceto em casos de traição, narcisismo. Aí a pessoa não pode ficar refém daquilo. Não pode. Mas tudo isso acontece também, a palavra de Deus fala, acontece por causa da dureza do coração do homem. Deus, ele não é a favor do divórcio, não é. Mas por causa da dureza do coração do homem, por causa do homem que é sem vergonha, que é mau. E quando eu digo homem, não é homem, é homem e mulher. Por causa da dureza do coração deles, Deus permite o divórcio. Porque o homem e a mulher não quer mudar aquilo, não quer deixar o orgulho, não quer deixar a traição de lado, não quer parar de fazer errado com a família. O homem não quer, a mulher não quer saber. Então aí Deus permite o divórcio, mas Deus é contra. Porque Deus fez a gente para um propósito. Só que o homem e a mulher não quer saber o propósito. Quer fazer planos, mas quer deixar Deus de fora. Ah, eu vou deixar Deus de fora. Ah, não preciso orar sobre isso não. Tá tudo certo. Entende? E Deus, ele quer ser participativo da nossa vida. Não é só ir na igreja no domingo e orar ou rezar e falar assim, ah, eu vim aqui fazer a minha obrigação. Não, Deus não quer esse tipo de obrigação. Deus quer que você tenha comunhão com ele todos os dias. Você falar abertamente, Deus, eu tô com dificuldade nisso. O Senhor pode me ajudar? Deus, eu quero realizar esse sonho. Mas muito mais do que isso é ter um relacionamento vivo e pessoal com Deus. Vivo e pessoal. É questão de salvação. Que eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque senão eu faria uma pregação dentro desse vídeo. Mas é questão de salvação. Jesus, ele veio para dar a vida dele por nós. Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores, a gente peca a todo momento. Só que quando Jesus entregou a vida dele lá na cruz, foi para limpar, foi para perdoar os nossos pecados. Ah, Bárbara, mas por que isso? Porque antes, para limpar, para perdoar os pecados de uma pessoa, a pessoa tinha que sacrificar animal. E aí Deus cansou disso, porque era muito animal que estava sendo sacrificado. E Deus falou assim, ó, quer saber? Tô cansado disso. A pessoa vem, comete um pecado, sacrifica um animal. Passa 2 horas, a pessoa tá pecando de novo. Na mesma coisa ainda. Vai lá e sacrifica outro animal. Deus cansou. Até nós cansaríamos. E aí Deus falou assim, eu vou mandar o único cordeiro que não tem pecado nenhum para pagar o preço por toda a humanidade. Esse cordeiro é Jesus. Então, todo o pecado que eu e você cometemos, a gente pode ter o perdão dos nossos pecados? Sim. Só que a gente precisa confessar eles diante de Deus e se arrepender. Não é remorso, é arrependimento. Se arrepender e falar, Deus, eu vou me esforçar para não fazer mais isso. Eu vou me esforçar para não mentir. Eu vou me esforçar para não ser tentado para roubar. Eu vou me esforçar para não adulterar. É isso. É falar para Deus, olha Deus, eu não quero isso, eu não quero essa vida, eu quero a vida que o Senhor tem para mim. Então isso é um relacionamento com Deus. A gente precisa ter essa vida de relacionamento com Deus todos os dias. Não é só uma vez, não é só uma vez por semana ou uma vez no ano. Ah, hoje eu lembrei de Deus, eu vim aqui na igreja. Vim aqui orar, vim aqui rezar, vim no culto, vim na missa. Não é assim. Não é assim. Então, gente, é muito sério o que eu tô falando aqui pra vocês. É muito sério. Esteja atento com os seus filhos. Vigiem os seus filhos. Saiba quem são as amizades. Tem adolescente, tem jovem que às vezes não gosta de trabalhar porque nunca soube o que é um trabalho. Porque às vezes o pai e a mãe às vezes, eu vou
eu vou dar esse dinheiro aqui pro meu filho, mas não ensina, não explica que é com sacrifício. Aí tá uma boa base para você poder explicar para o seu filho sobre educação financeira. É uma boa base. Porque assim, se o seu filho ele tem noção de que a mesada dele tá vindo com o suor do trabalho dos pais dele, ele vai entender lá na frente que se ele fizer isso também, se ele for uma pessoa trabalhadora, ele vai poder dar uma mesada pro filho. É entender que é com o suor, não é simplesmente chegar na criança ou no adolescente e falar assim, olha, tô esse dinheiro aqui. Sabe, não é simplesmente isso, é você ensinar, é você falar assim, olha, eu tô te dando esse dinheiro aqui, você pode gastar com o que você quiser, mas eu posso te dar um conselho? Na minha época eu não tinha essa mesada, eu fui juntando, e ao invés de ficar gastando com doce, pirulito, que dá cárie, vai juntando. O que você quer? Qual que é o seu objetivo? Ah, eu quero comprar um tênis, um All-Star. Então junta esse dinheiro. Junta esse dinheiro aqui, ó. Daqui a pouco você vai ter o dinheiro à vista para você poder comprar. Você não vai precisar futuramente parcelar num cartão. Tem coisas que a gente parcela no cartão normal. Mas aí você já vai ensinar o valor do dinheiro para o seu filho. Você já vai ensinar. Gente, isso é muito necessário. É muito necessário ensinar isso pro filho. Educação financeira. Ensinar pro filho que o dinheiro não cai do céu, porque eles acham que cai do céu. Quando ainda na fase da adolescência, eles estão entendendo que o pai e a mãe estão trabalhando. Mas mesmo assim é preciso você ensinar. É preciso você ensinar. Tem um filme aqui que eu vou deixar como recomendação para vocês assistirem, que se chama A Forja. Muita gente já assistiu e é maravilhoso o filme. Só que no começo, o filho, que é o protagonista do filme, o protagonista da história, ele já tem uma certa idade lá e ele não quer saber de trabalhar. E aí a mãe dele fala assim, ó, você vai procurar um emprego e você vai me pagar aluguel. Ele já tem idade para trabalhar. Ele tá escorando na mãe dele. A mãe dele tá divorciada. Ele tá escorando na mãe. E aí a mãe dele fala assim, você vai trabalhar, você vai arrumar um emprego e você vai me pagar aluguel. E aí ele acha um emprego, ele começa a pagar o aluguel pra mãe dele, morando na casa dela. Começa a pagar o aluguel pra mãe dele. E aí chega um certo momento que ele quer comprar um carro e aí a mãe dele dá o carro pra ele. E aí ele, ué, mãe, mas como assim? Aí ela fala o dinheiro do aluguel. Então, gente, a mãe dele tava ensinando o que ali pra ele? Você precisa ter responsabilidades na sua vida. E quantos pais fogem? Cria o filho dentro de uma bolha. Ah, meu filho não vai cair no chão, não. Não, se ele cair... Nossa, principalmente pais de primeira viagem, né? Eu escuto isso direto de pais de primeira viagem. Então, isso já é um exemplo até pra mim, que não sou mãe ainda. Mas quando eu tô na educação infantil, gente, é normal. Claro que na educação infantil, eu tô falando agora como pedagoga, eu não vou deixar a criança morder uma outra sem razão. Mas se acontecer, é normal, ela tá em convivência. Ela tá convivendo com outras crianças. É normal. A criança tá aprendendo a andar, tá engatinhando. Começou a andar, é normal, gente, cair no chão, é normal. Se você ficar impedindo os obstáculos que a sua criança vai passar, você vai criá-la dentro de uma bolha. Tem pai e mãe que não sabe. Ah, mas por que o meu filho tá dentro de uma bolha?
Tá dentro de uma bolha porque você criou assim. Tá dentro de uma bolha porque não tem noção do que é o mundo. Não tem noção. Aí uma coisinha que passa, ai, doeu. Vai chorar. Então não, gente, a gente precisa ensinar crianças, jovens, adolescente, principalmente pré-adolescente, adolescente, criança, pré e adolescente, que o jovem ainda já tá com uma outra cabeça. Mas a gente precisa ensinar isso daí pra eles, que é normal perder na vida. Ah, mas eu não quero perder. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta. Ninguém quer perder nada. Ninguém quer passar por isso. Mas é uma coisa comum, é uma coisa normal. E aí a gente vai ficar choramingando nesse, eu perdi, e vai ficar ali derretendo, que nem manteiga derretida, e vai ficar ali sofrendo por causa daquilo, ou a gente vai se animar, vai falar assim, passou, dei duro, não deu certo, beleza, acabou, esquece, foca em outra coisa, foca em outro... o meu sonho não deu certo de realizar, foca em outra coisa, esquece aquilo lá, esquece, não deu certo, esquece. O namorado não deu certo, esquece então o namorado. Não deu certo, você viu que não era pra você, esquece. E você precisa ensinar isso pro seu pré-adolescente. Aquela amizade não é boa pra você. Aquela amizade não é boa. Com quem que você tá andando? Tem um ditado no mundo que fala, né? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. A gente não vive de ditado, mas faz sentido esse ditado. Faz sentido. Então, assim, é preciso, gente, ter um olhar, todo um cuidado ali com a criança, com o pré-adolescente, com o adolescente. Eles não sabem. É ensinar. A gente pode ter um sonho. Vamos lutar para construir esse sonho. Não deu certo esse sonho. Aconteceu alguma coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar chorando, vai ficar frustrado diante desse sonho? Ou a gente vai fazer alguma coisa para continuar construindo ele? Ou a gente vai focar em outra coisa? É ensinar, a criança não sabe, o adolescente não sabe. E aí, quando eu bato na tecla aqui, né, de histórias infantis, tem gente que... Gente, eu recebo cada absurdo que só por Deus. Teve um dia que eu recebi um texto desse tamanho no meu Instagram, falando sobre cultura. Gente, não é nenhuma surpresa pra mim. A cultura tá péssima, mas tem diferenças de cultura e alta cultura. É muito diferente. A cultura é o que a gente vê por aí. O show da Anitta, por exemplo, é considerado como uma arte. Não, é artista, é arte, é parte da cultura, é não sei o que, mas o que tem de valor para você? Não tem nada, não vai te ensinar nada, a não ser que você vai rebolar até o chão, a não ser que você vai virar um cantor, um artista, que vai roubar através da Lei Rouanet, aí beleza. Agora, tipo assim, o que agrega pra minha vida a ficar olhando o show da Anitta? O que agrega pra mim? Não agrega nada. Não agrega nada. Agora, eu vou ler um livro. E eu quero fazer um vídeo também sobre isso, viu, gente? Eu tô planejando aí como é que eu vou fazer. Já pensei várias vezes. Eu tô cheia de plano pra fazer vídeo. Não sou expert, mas eu quero ajudar de uma melhor forma. E quando eu bato na tecla aí de livro, né? Eu falo muito sobre livro. Vocês que estão vendo os meus stories ali vê que eu falo direto de livro. Falo muito sobre livro ali, principalmente livro infantil. Porque assim, tem livro que eu compro,
eu montei uma biblioteca dentro da minha casa e a minha biblioteca tá enorme. Eu tenho muitos livros, mas eu ainda não parei a minha biblioteca. Não parei, parei assim por um período, né? Mas eu vou retomar a compra de livros, que eu quero ainda ter muitos livros. E tem livro ali que eu já comprei pensando em quando eu for ter o meu filho. Pois é, eu já tô pensando lá na frente. Que ao invés de eu ficar dando tela pro meu filho, que é um assunto que eu também quero abordar aqui com vocês, o que acontece com a tela? O celular, ele tem uma luz azul. Aquela luz azul, ela já prejudica a visão de qualquer ser humano. E quando a criança fica nessa posição aqui, ó, porque ela tá jogando, ou porque ela tá fazendo alguma coisa, ou olhando o Instagram, ou mesmo até o adulto, mas como o foco aqui é falar de criança e adolescente, tá passando ali o dedo, tá vendo um vídeo seguido atrás do outro. Aquilo prejudica muito, prejudica a coluna cervical, prejudica a nossa visão. Eu, por exemplo, eu tenho que usar óculos porque sempre gostei muito de ler. E aí chegou uma hora que realmente a minha visão foi um pouco afetada. Mas assim, não sou cega, eu enxergo sem óculos e tal. É só pra tela, igual eu tô falando aqui com vocês, ó. Eu senti necessidade de colocar o meu óculos. Eu comecei esse vídeo aqui várias vezes por causa do meu óculos. Porque eu não sabia se eu tirava, porque tá aparecendo uma luzinha verde aí, né? Eu não sabia se eu fazia sem o óculos ou com o óculos. Eu não sabia. E aí o que aconteceu? Eu falei, bom, eu vou pôr o óculos porque não dá. Essa luz da tela do celular, ela me prejudica. Então eu tenho que usar óculos ali. Se eu tô conversando com uma pessoa muito próxima de mim, eu tenho que pôr o óculos. Se eu tô assistindo televisão, se eu tô vendo alguma coisa no celular, se eu tô lendo, eu tenho que pôr o óculos. Então não dá. Então assim, imagina aquilo para uma criança, para um adolescente. Isso daí vai liberando dopamina no corpo, que é aquela sensação assim de bem-estar, mas o corpo não tá saciado. Então, eu preciso de mais dopamina, e aí fica nessa posição, e aí prejudica as vistas, prejudica a coluna cervical, e não sai disso. Então, assim, quando eu falo de histórias infantis, quando eu falo de livros que eu posto ali para vocês, eu posto livros ali para vocês, eu tô construindo a minha biblioteca e tem muito livro ali que eu levo para as escolas. É uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de alimento intelectual, que eu gosto, sempre gostei, sempre fui apaixonada por leitura. E é uma ferramenta que eu vou usar com o meu filho quando eu tiver um. Eu vou usar. O dia que eu for ser mãe, o meu filho vai ser alimentado por muito livro. Eu já penso nisso. Tem gente que tá preparando uma herança gorda para deixar para os filhos, né? Ah, não, já vou fazer uma poupança ali. Gente, isso é muito louvável. Parabéns para quem faz isso. Mas quando você dá conhecimento, é uma coisa que ninguém tira da sua criança, ninguém tira do seu filho. Conhecimento, ninguém tira, é poder isso. Ninguém tira. Sabe, vocabulário novo. Ai, a criança não conhece aquilo. Gente, quando eu comecei a ler o Machado de Assis, aquele livro dele, Dom Casmurro, meu Deus do céu.
de tanta palavra diferente que tem ali, palavra que eu nunca ouvi na minha vida. E olha que eu sou pedagoga. E olha que eu conheço muito de antônimo e sinônimo. Porque eu tive boas professoras, quando eu era criança, que me apresentaram o dicionário. Hoje o MEC cortou o dicionário das escolas. Por quê, gente? Cortou pra criança ser burra mesmo. Pra criança não ter. Aí chega em prova, principalmente quando essas provas Enem, vestibular, concurso, qual que é o sinônimo que eu posso usar dessa palavra aqui, ó? Essa palavra aqui, que tá em negrito. Que sinônimo que eu posso usar pra ela? Não sabe. Não sabe por quê? Porque não tem o hábito de ler. O pai e a mãe, o professor não apresentou aquilo. O professor não apresenta aquilo porque o MEC já fez o favor de tirar da escola. Mas eu, na minha época, eu tive boas professoras. Gente, eu amava as minhas professoras. Amo até hoje. Uma, infelizmente, morreu. As outras estão vivas. As outras... o ano passado encontrei uma numa escola aí. Falei pra ela, falei, ai, a senhora é a tia Rosa. E abracei com ela. E ela, nossa, eu lembro de você. Né? E veio e me abraçou. E foi muito legal. Né? Mas assim, eu tenho 3 professoras aí que lembram de mim de quando eu era criança. E às vezes eu converso com elas e a gente se dá muito bem. E é muito gostoso isso. Então eu tive... E uma infelizmente faleceu. Eu amava ela também. E quando eu trabalhava numa loja aqui em Pontal, ela ia lá e quando ela me via, ela me procurava para comprar comigo. Então, assim, gente... Sabe, você precisa ensinar essas coisas para os seus filhos. Tem tantas histórias infantis que ensinam valor e princípio. Gente, eu sei que tem Bíblia infantil, eu sei. Mas a gente não tem muito livro cristão para criança. Não temos. Então é necessário, sabe? Ah, mas eu vou comprar qualquer livro? Não, você não pode comprar qualquer livro. Você tem que ver muito bem do que aquele livro fala. E quando você semeia isso lá na infância, quando ele é adolescente, ele já está preparado para ler bons livros. Um dos livros que eu gosto muito, que é um livro assim para alfabetização, muito legal. A Cesta da Dona Maricota. Então, quando eu pego o primeiro ano, nossa, eu levo esse livro, adoidado. Eu faço ditado com eles, que é uma coisa que poucos professores fazem hoje. Gente, como que aprende no ditado? Eu faço ditado, eu falo para eles observar, enquanto eu leio, eu falo para eles observar as palavras que rimam, porque isso já é consciência fonológica. Sabe? Então, a gente precisa dar essas coisas para os nossos pros filhos. Nossos não, que eu ainda não tenho. Mas vocês precisam dar. Eu faço isso com o aluno, eu faço isso com o sobrinho. Recentemente eu mandei um livro lá para Bahia, para minha sobrinha de lá. Mandei para ela, porque ela veio para cá em dezembro, comprei pela Amazon, o livro voltou. A transportadora acabou prejudicando o pacote e eles não podem entregar dessa forma. Mandou de volta para o vendedor. Aí eu entrei em contato com o vendedor, a Amazon me falou, olha, aconteceu isso. Aí eu pedi o livro e falei pra minha amiga. Ela é minha sobrinha por consideração, tá? Eu sou madrinha dela. E aí eu falei pra minha amiga, eu falei, olha, me passa o seu endereço daí, que a gente é amiga, 12 anos de amizade, eu nem sei o endereço dela lá na Bahia. E aí eu falei pra ela, vou mandar uma encomenda aí pra Laurinha. E mandei. Ela recebeu, era o livro que ela queria, gente. Hoje eu entendo porque que Deus incomodou tanto o meu coração pra eu dar aquele livro pra ela. Era um livro que ela queria. Ela tava doida por aquele livro. E a gente sempre dá um presentinho pra ela quando ela vem pra cá, porque
Na época do aniversário a gente não vê ela, mas quando o aniversário dela, eles estão na Bahia, eles vêm pra cá, pra Pontal, e aí a gente dá um presentinho quando eles vêm pra cá. E aí dessa vez eu falei pro meu marido, falei, não vou dar roupinha, não vou dar nada disso dessa vez, eu vou dar o livro. E eu fiquei muito encucada com esse livro, eu quero dar o livro pra Laurinha. E aí depois eu descobri que era o livro que ela queria. A minha amiga já tinha me falado, e aí depois quando ela recebeu, era o livro que eu queria. Então, gente, invista. Mas é livro, o que o livro vai trazer de bom? Vai aumentar o vocabulário, vai trazer concentração, de cognição, de memória, vai trazer memória. Qual que era a sensação? Eu fiz um curso de literatura, qual que era a sensação? Qual que era a sensação de ler aquele livro? O que você sentia no momento? Aquela memória fica guardada até o fim da vida daquela pessoa. Leitura ajuda a pessoa a ter fluência. Fluência leitora. Quantas pessoas a gente vê por aí que lê devagarzinho? Não é só quem tá aprendendo a ler, não. Muitas pessoas lê devagar. Não sabe ler uma palavra difícil. Pega uma palavra difícil, acaba ficando muito encucada. Eu não tô dizendo que pegar uma palavra difícil que você não conhece, você vai ler assim. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que às vezes você não tem a habilidade de ler mais rápido aquela palavra. Teve uma vez que numa reunião da igreja, gente, eu tive que sair da reunião. Um dos meus tios começou a ler lá e tinha muita palavra amaldiçoada. E meu tio, acho que ele não estava habituado a ler daquele jeito. Na verdade, a maioria das pessoas não gostam de ler. E eu entendo, nós não fomos feitos para ler. Não fomos. Mas hoje nós temos que desenvolver esse hábito. E o hábito de ler é desenvolvido da mesma forma que você desenvolve outros hábitos. Então eu não sei andar de carro. Como que eu vou desenvolver aquele hábito? Pegando o carro para andar. É assim na nossa vida. Então a gente vai desenvolvendo, que tem gente que fala pra mim, Bárbara, eu não gosto de ler. Se você continuar no eu não gosto de ler, não se esforçar pra ler, você vai continuar sem gostar. Porque não vai fazer parte da sua rotina aquilo. Nem que se for um pouquinho por dia. Sabe, ler um pouquinho por dia, nem que se for um pouquinho, o mínimo do mínimo. Leia um pouquinho. E aí eu tive que sair da reunião. Era uma reunião da igreja. Eu tive que sair, gente, porque eu comecei a rir. E aí um outro tio meu que estava presente nessa reunião, ele falou assim, nossa, tá feia a coisa, hein? Gente, aí eu rachei, porque eu já tava segurando o meu riso. Aí eu tive que sair da reunião. Eu saí, depois eu pedi desculpas pro meu tio. Eu falei, tio, você me desculpa, eu não aguentei. Gente, é difícil pra eu rir. É difícil. Mas quando eu pego pra rir, gente do céu, misericórdia. Aí eu rio pra valer, de chorar. Acontece isso comigo. É muito difícil eu dar risada. Tem gente que me manda vídeo achando graça, achando muita graça. A pessoa me manda achando que eu vou dar risada. Gente, eu não dou risada. Mas não é porque eu não dou risada, porque eu não quero. Não tenho. Não é o costume, não acho graça. Às vezes o que é legal pra uma pessoa não é legal pra mim. O que é legal pra mim não é legal pra uma pessoa. E aí a pessoa manda achando que eu vou achar a maior graça do mundo e eu não dou risada. Só que quando eu pego pra dar risada, aí eu até choro de tanto que eu dou risada. Então, gente, aí eu falo, né, de histórias infantis ali e tantos outros livros, né? Falo de alguns livros ali.
E aí a pessoa, mas livro, ele te dá uma imaginação do que pode ser a realidade. Por exemplo, assim, uma criança, ela não sabe o que é uma realidade, ela não sabe que existe o mal, ela não sabe disso. E aí o que acontece? Quando ela tá lendo o livro ali, por exemplo, assim, a Branca de Neve, e ela descobre que a bruxa é má. E aí daqui a pouco, quando ela começa a crescer, ela começa a ver que na realidade dela tem pessoas más também. Tem pessoas que têm inveja, tem pessoas que gostam de cutucar o outro. E aí a criança começa a perceber, aquela criança que não é criança mais, ela já começa a perceber isso. Agora ela já virou um pré-adolescente, ela já começa a perceber isso, que aquilo que ela viu nos livros infantis tá acontecendo no mundo real dela. Então tem pai e mãe que poupa a criança de viver isso. Gente, isso é grave, você não pode poupar. Quanto mais você evita de conversar certos assuntos que você considera um tabu, pior fica. Então, por exemplo, assim, não vou conversar sobre sexo com meu filho, não. Não vou conversar sobre drogas com meu filho, não. Não vou falar pro meu filho que existe aí no mundo homossexualidade. Gente, e eu falo aqui, a pessoa pode ser o que ela quiser. Ontem eu tava conversando isso daí com uma pessoa e eu falei pra pessoa, falei assim, olha, a pessoa pode ser o que ela quiser. Se a pessoa se sentir um cachorro e quiser ficar de quatro e começar a latir, ela pode se sentir assim. A gente tá num mundo que as coisas que não são normais estão virando normais. Então, se a pessoa quiser se sentir assim, quem sou eu pra falar, não, você não deve se sentir assim? Eu não vou falar. Quer se sentir assim, beleza. Agora, você não pode ter os direitos de vir aqui formar a minha cabeça. Eu não vou concordar que você é um cachorro. Mas você se sente um cachorro, mas eu não tenho que concordar com você. Eu vou te tratar como um ser humano, não como um cachorro. Não tem, a gente não vê reportagens aí de homens que... o fulano casou com uma boneca. O fulano casou com um robô. Você já viu essa reportagem? Eu já vi também. Eu vou impedir a pessoa de fazer isso? Não. Agora, se eu falar pra pessoa, isso é normal, não é normal. E da homossexualidade também. A questão da homossexualidade é isso. A pessoa, tipo assim, ela é isso e ela quer que todo mundo concorde com isso. Ela quer impor na cabeça do outro isso. E não é assim que funciona, porque biologicamente a pessoa não é. Não é. Mas a gente precisa respeitar o que a pessoa quer ser. Só que você precisa conversar esses assuntos com o seu filho. Você precisa falar para o seu filho tudo isso. Tudo isso. O seu filho, ele vai ser um adulto bom, se você começar a perceber as coisas nele lá de criança. O que foi trauma para o seu filho? O que foi... fizeram bullying com o filho. Fizeram bullying com o filho? Como que você vai ensinar o seu filho a ser curado daquilo? Ensina. Fala com ele. Conversa com ele. Entendeu, gente? Dê bons livros na infância. Se você for dar um livro para um adolescente, para um pré-adolescente, adolescente, eles não vão ler se eles não viram sobre livros lá na infância. Não viu sobre livro na infância, nunca soube o que é leitura, lia por obrigação dentro da escola porque a professora colocava para ler. Gente, ele não vai ser um leitor. Não vai. E você precisa fazer alguma coisa para tirar isso, para destravar isso. É você que precisa fazer. O único livro que eu não te aconselho a dar também... Gente, tem muitos péssimos livros aí, viu? Mas um que eu vou te aconselhar nunca dar para o seu filho porque tá na frente de livraria. E é um livro péssimo, mas péssimo. Diário de um Banana.
Capitão Cueca, Capitão, sabe? Esses aí, Capitão aí. É péssimo. O Diário de um Banana, o ano passado eu tava numa sala de terceiro ano e, gente, o menino, ele já era assim, ele já era tipo um banana mesmo, ele já era assim, ele era muito, sabe, você perguntava as coisas pra ele, parece que ele tava no mundo da lua, ele tava viajando, o corpo dele tava ali, mas aí ele tirou o livro e ele deixou ali do lado o livro na mesa dele. E aí eu falei assim pra ele, gente, ai, e eu falei assim pra ele, eu vou resumir, porque eu não tem detalhe que a gente não pode contar pra preservar a criança. Mas assim, eu falei pra ele, assim, oh, meu amor, eu falei assim, tem tantos livros bons pra você comprar, justo esse. Eu brinquei com ele, né? E ele tava lendo, e ele tava mostrando pros coleguinhas ali, nossa, esse livro, gente, mas é um livro que não tem nada pra agregar. E tá cheia de escolas no Brasil, escolas particulares, pedindo esse livro. E tem um monte de pai e mãe que, nossa, meu Deus, a escola tá pedindo tanto livro. Gente, não é um livro bom. Não é. Não é um livro bom. Porque ali, nesse livro, o menino é uma peste. É uma peste. Então, assim, dê bons livros para o seu filho. Bons livros. Não é qualquer livro. É bons livros. Dê bons livros. Sabe? Bons livros. Então, assim, tem muito livro bom, igual, por exemplo, assim, para criança. Não abra mão dos contos de fadas. É lindo, é maravilhoso. O final da princesa. A princesa viveu feliz para sempre com o príncipe. Aí a menina, ela já começa a idealizar. Nossa, o dia que eu crescer, eu quero ter um príncipe. Então ela não vai escolher um cachaceiro para casar. Ela não vai escolher um cara que usa drogas. Ela não vai escolher qualquer um. Ela vai lembrar da base que ela teve na infância dela. Os livros ensinavam isso. E, gente, você não precisa ficar falando pro seu filho, olha, tá vendo? Olha aqui. Ela escolheu um príncipe. Olha a moral dessa história. Não, deixa o seu filho ler o livro como um livro. Automaticamente ele já vai entender isso. A não ser que você está dando fábula pro seu filho. Aí a fábula geralmente tem uma moral. Mas livro normal, sem ser fábula, dê pro seu filho. E aí o seu filho vai ler aquilo, sabe? E o menino, ele vai se sentir aquele príncipe. Não, eu vou enfrentar o dragão pra mim poder ficar com a minha mulher e não sei o que. Ele vai se sentir assim, sabe? E aí ele vai ser um cara que agride a esposa? Ele não vai ser. Porque ele viu lá na infância, nas histórias, nos contos de fadas, que o príncipe, ele protegia a princesa. Então ele não vai querer ser um crápula, ele não vai querer ser um cafajeste, ele não vai querer ser isso. Ele vai querer ser aquilo que ele admirou. Então, gente, vocês precisam acordar. Você que é pai, você que é mãe, vocês precisam acordar. Acordar pra vida. E aí, gente, já vou encerrar esse vídeo, ó, já tem quase 2 horas de vídeo que eu tô vendo aqui. E dê uma olhada no outro vídeo que eu fiz lá em 2021, ele tá aqui no YouTube. Eu coloquei no YouTube porque eu não tenho condições de deixar no meu aparelho celular. Então eu coloquei aqui no YouTube. Mas eu espero ter passado muitas informações preciosas para você que é pai, que é mãe, para você ter esse olhar atento para o seu filho, né? Você que é professor, né? Por mais que o meu foco aqui foi falar para pai e mãe, mas eu não sou mãe ainda, mas eu sou professora. Então você que está assistindo aqui, que é professor,
Esteja atento, tenha esse olhar para o seu aluno, né? Teve um aluno, o ano retrasado, que ele me deu muito trabalho. E aí, quando eu fui conhecer a história dele, eu descobri, eu falei, né, não tinha estrutura nenhuma. O pai tinha saído recentemente da cadeia. O menino vivia com os avós, né? Ficava o dia inteiro na rua, a mãe trabalhava para poder sustentar. Então, assim, é muito triste a falta de estrutura que a gente tem. Então, assim, você que é professor, cuidado com o seu aluno, sabe, gente? É muito importante isso que eu tô falando. É muito importante. Eu não tô dizendo que você vai ficar todo momento... Perdão. Todo momento assim, ó. Nossa, agora eu não posso falar nada, eu não posso gritar, eu tenho que sempre compreender. Eu não tô dizendo isso. Vai acontecer um momento que você vai sair da... Você vai gritar, você vai perder a paciência. Acontece, é normal, é normal. É normal. Mas não deixa isso ser um hábito. Que o seu hábito seja compreender, olhar para o seu filho, sabe? Ter uma família estruturada, entende? Então, que o seu olhar seja esse. Ensina nos princípios da palavra. Ensina, fala, conversa, invista. Eu quero pagar uma natação. Paga uma natação. Eu quero colocar meu filho para jogar futebol. Coloca no futebol. Faça o que for possível pela vida do seu filho. Que aí amanhã depois, quando chegar o momento de você prestar contas com Deus, você vai falar assim, Deus, eu fiz tudo o que eu pude. E se o seu filho desviar, a Bíblia garante que ele não vai se desviar mais. Chega um momento que o seu filho, quando adulto, ele vai tomar as escolhas dele. Ele vai ter as escolhas dele. Então aí você vai falar para Deus, olha, isso aqui eu te apresento isso, que é o que eu pude fazer. Agora o que eu não pude fazer, eu pude fazer isso. Gente, mas não tente enganar a Deus, tá? Não tente, porque Deus sabe muito bem o que nós estamos fazendo, tá tudo registrado. Você tá achando que não? A Bíblia fala que tudo que a gente está fazendo está sendo anotado por Deus. Porque um dia nós vamos dar conta com Ele, dar conta a Ele de tudo que a gente fez, as palavras que saíram da nossa boca. Como que eu usei os meus talentos? Como que eu ensinei os meus alunos? Eu deixei os meus alunos se perder à base do construtivismo? Porque tem gente que acha que o construtivismo é uma bênção, não é não. Pega aí a questão do construtivismo com a palavra de Deus que você vai descobrir muita coisa. Essa questão assim do filho aprender só com o coleguinha, não. A Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar. O teu filho vai aprender muita coisa com o colega na escola? Vai. Só que se ele aprender alguma coisa errada e chegar em casa e te falar, ou você procurar saber o que você fez hoje na escola e você cortar aquilo que foi de errado, aí sim. Agora, tipo assim, o meu filho... Eu não perguntei nada pro meu filho, não ensinei nada ao meu filho tá aprendendo o que a escola tá dizendo só. Cuidado. Na escola tem diferentes crianças, diferentes famílias, tudo estruturado de... Uns bem estruturados, outros nem tanto, outros mal estruturados, outros nem estrutura têm. Cuidado. Então, gente, eu quero deixar isso aqui pra vocês, tá bom? E o dia que a gente for prestar conta com Deus, se o filho desviou, você vai poder falar assim pra Deus, Deus, eu fiz o que eu pude. Isso aqui, o que eu pude fazer. Eu não pude ir além. Deus vai ver lá nas anotações. É verdade, ela não pôde. Mas eu fiz o que eu pude. Eu tô apresentando isso aqui pro Senhor. Eu fiz o que eu pude. E aí Deus vai falar assim, não, tudo bem.
E aí Deus vai te dar a sua recompensa pelo bom trabalho que você fez. Agora, se você fez um mau trabalho, você vai prestar contas com Deus. Assim como eu vou também. Todos nós vamos prestar conta com Deus. Um dia, todos nós vamos prestar conta com Deus do que nós fizemos com tudo aquilo que Deus depositou nas nossas mãos. Como que você tratou a sua família? Como que você foi com os seus filhos? O que você fez dentro do seu trabalho? Tudo isso a gente vai prestar conta com Deus. Tudo isso. Então, gente, eu tô deixando essa palavra aqui para vocês. Eu espero que tenha abençoado grandemente a vida de vocês. Assistam o outro vídeo, quem não assistiu. Lá no outro vídeo, eu tô um pouquinho gordinha, que eu sofri muito na minha saúde. Sofri muito. Vocês aí que estão vendo que eu falo muito sobre o glúten, sabe disso. Sofri muito na minha saúde. Eu ganhei pelo menos 20 quilos. Então hoje, o jeito que eu tô aqui é porque eu consegui vencer um pouco, que ainda falta um outro pedaço ainda, né? Mas eu tenho motivos para agradecer muito a Deus. Melhorei muito. Ainda preciso melhorar, mas graças a Deus melhorei muito. De 100% eu posso dizer que 70% eu tô bem. Agora, dia 30 de abril, faz um ano que eu tô sem a metotrexato. Então, assim, eu tô muito feliz. Mas vocês talvez estranhem. Quem não me conheceu antes de 2023, talvez vai estranhar. Nossa, essa aqui era a Bárbara? É, gente. 20 quilos acima do meu peso. Eu fiquei obesa de tanto corticoide que entrou dentro do meu corpo por causa da artrite. Eu tenho artrite reumatoide. Não é fácil. Mas eu peço que vocês assistam o vídeo lá. Eu acho que vai abençoar muito a vida de vocês também. E esse que é um complemento também. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Vou fazer mais vídeos. Eu vou falando pra vocês lá nos stories. Vou fazer mais vídeos. Né, já tô com 2 aí na minha cabeça pra montar, mas eu preciso ter um pouco de tempo, né, mas assim que eu conseguir tempo aí, eu vou fazendo vídeo aí pra vocês e trazendo conteúdo pra vocês, pra agregar a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe e fique com Deus, um abraço.